Salve, pessoas! Tudo certo? Caramba, não lembro nem mais como é que inicia vídeo direito, mas acho que era assim, né? Enfim, quem quiser explicação eu vou deixar pro final do vídeo. Por enquanto, vamos direto pro assunto, que é a partida entre Inter e São Paulo que aconteceu ontem no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, a qual o Inter venceu por 2-1. Vamos tratar de toda a repercussão disso, a minha análise e outros comentários. Uma vitória, nada mais que necessário. Por que isso? Bom, primeiro vamos tratar de tudo que englobava essa partida de Inter e São Paulo antes sequer dela acontecer, todas as dificuldades e todas as razões pelas quais o Inter precisava vencer e ultrapassar qualquer dificuldade que tivesse pelo caminho. Em primeiro lugar, era uma partida muito difícil e não tem como ignorar isso, principalmente pelos desfalques. A falta do Rocher, a falta do Arangues e a falta do Valência, no papel, já eram fatores muito graves para complicar a partida que o Inter ia ter contra o São Paulo, mesmo jogando em casa, tá? E assistindo a partida, sinceramente, só piora muito, porque tu percebe ainda mais a diferença que faz tu não ter um goleiro titular do nível que é o Rocher e ter um goleiro reserva do nível que é o Kehler. E não tendo Ener Valencia, tendo que colocar o Luca, que eu particularmente gosto muito, mas a gente tem que admitir que não é do mesmo nível e a falta que faz não ter o Ener Valencia no ataque é imensa. E não é contra o Lucas assim dizendo que o alemão seria melhor, ou que o Luiz Adriano seria melhor, ou qualquer opção seria melhor, porque eu acho que no elenco do Inter realmente é limitado, não tendo o Luiz Adriano, a opção realmente teve que ser o Luca, e ele fez o papel como um atacante reserva, mas muito distante realmente do que o Valencia seria. No meio de campo, a maturidade, a experiência, o conhecimento, a intimidade com a bola que o Arangues tem é diferente. A gente tinha visto isso nas últimas partidas do Internacional e não ter ele também foi uma falta grande que o Inter sofreu para essa partida. Passando por esse fator dos desfalques, ainda tem todo o fator clima que está sendo difícil aqui para o Rio Grande do Sul nesses últimos dias e para o Beira-Rio aqui em Porto Alegre não foi diferente de modo algum. Chuva, muita chuva, né? Iniciou ontem com uma chuva muito forte aqui em Porto Alegre, depois cessou um pouco, então deu esperança de que fosse ter o jogo de forma mais tranquila, mas no meio do jogo, acho que no início do jogo, na verdade, a chuva volta e é um fator que complica muito a vida do Inter. Também a vida do São Paulo, a gente sabe que é assim que a chuva funciona, nunca vai afetar só um lado, mas era um contexto em que o Inter, como eu já disse, precisava do resultado e para quem tem que correr atrás de uma vitória, a chuva sempre pesa um pouco mais do que pro lado em que, vamos dizer assim, que o empate seria o suficiente. Sem falar que do outro lado tem o São Paulo do Dorival, que não é um time fraco, agora vem de uma sequência um pouco mais complicada, mas pouco tempos atrás estava conseguindo ótimos resultados, tanto que está na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E pode ser que sim, que a cabeça do São Paulo esteja mais focada nessa final, é lógico. Se fosse o Inter no lugar do São Paulo, estaria da mesma forma, mas eles não pouparam ninguém. O São Paulo foi com o time titular, continua sendo um elenco com boa capacidade de conseguir bons resultados no Brasileirão. Então, algumas razões razoáveis para a gente considerar essa partida de uma boa dificuldade para o time do Inter que já vem mal no Brasileirão. E não só as coisas dentro de campo foram muito complicadas pelo clima, pela chuva forte, mas também as coisas nos arredores do campo, e aqui eu digo na arquibancada, porque a expectativa de público para ontem era de 35 mil torcedores do Inter e foi de cerca de 9 mil, se eu não me engano, nos números revelados ali no início da partida. Então é lógico que isso faz muita diferença, ainda mais para o time do Inter, que é muito afetado pelo ambiente da torcida, pelo apoio da torcida. Claro, os outros times também são, mas no Inter eu noto que existe uma diferença entre, enfim, o apoio que é dado e o resultado dentro de campo para os outros clubes e com o que acontece com o Internacional. Então, a falta de torcedores no estádio, que não é culpa da torcida do Inter, ao menos não na minha análise, é lógico que é outro fator que a gente tem que colocar na conta. Agora, a gente não pode ignorar o outro lado da moeda, que é, com Arangues, Valência e Rocher ou não, com 35 mil no estádio ou 9 mil, com muita chuva ou sem chuva, enfrentando o São Paulo ou enfrentando o Cuiabá, ou Curitiba ou o Palmeiras, não interessa que time que fosse, independente das condições, o Inter tinha essa demanda por sair com a vitória. Tinha uma necessidade de conseguir um bom resultado. A situação no Brasileirão da parte do Inter é preocupante e, paralelamente aos ótimos resultados na Libertadores, que dão uma esperança boa para o torcedor, existe esse contraste imenso com quando o Inter vai jogar no Brasileirão
e tudo que acontece só coloca o torcedor mais para baixo e deixa ele mais preocupado, puxando um pouco até o torcedor que vai um pouco mais para o céu, puxando um pouco mais para o chão e colocando o torcedor do Inter de volta na realidade em que ele realmente está, que é de um time que tem suas certas limitações. Então era necessário vencer. Como eu disse antes, o São Paulo vem de uma fase que não é a melhor de todas, não está em seu melhor momento desde a chegada do Dorival. Então a vitória era necessária. Indo para a performance em campo de uma vez por todas, a realidade é que parece que os jogos para o Internacional vão ficando cada vez mais e mais curtos. Teve aquela mudança de preparador físico, se eu não me engano, em novembro de 2022, final do ano passado ali, que complicou muito a vida do Inter, e os resultados foram vistos em campo, foram vistos pela torcida, era um time que resistia a 30 minutos e era isso, o final do jogo era uma tentativa de sobrevivência em cima do que tinha sido conquistado antes, nesses primeiros 30 minutos em que o Inter jogava a bola, e depois não existia mais. Depois trocou o preparador físico, veio um outro que fez um bom trabalho, os resultados também foram vistos, teve um bom efeito no elenco do Inter, e daí saiu o Mano Menezes, entrou o Tchatcho Kudê, mudou o preparador físico, mudou a metodologia, e isso traz consequências, e na minha opinião, são consequências também visíveis. Assim como os outros resultados, esses agora também preocupam um pouco a forma que o Inter é capaz de resistir e manter uma boa performance a longo prazo em campo, e a longo prazo eu digo durante os 90 minutos, que é a duração de uma partida de futebol, mas parece que para o Inter não é bem assim. O Inter entrou em campo, jogou os primeiros 10 minutos de uma forma que é a forma do Tchatcho Kudê, exercendo pressão em cima, sendo perigoso, organizando bem os ataques e, enfim, jogando como um time do nível do Inter deve jogar em casa. Depois de 10 minutos, e aqui eu tô falando menos de um quarto do primeiro tempo, acaba isso. O Inter muda de postura e o São Paulo é quem começa a tomar conta do jogo em pleno Beira-Rio. E daí ataca, e a defesa do Inter, em um primeiro momento, dá conta, mas é nítida, logicamente, a falta de alguns reforços, como o Arangues no meio de campo e o Rocher no gol. E nesse momento a gente não tem como não tratar de uma deficiência muito grande do Inter, que já vem de bastante tempo atrás e se apresenta hoje praticamente da mesma forma, porque praticamente nada mudou, que é as bolas aéreas. E assim, especificamente as bolas paradas, escanteio ou, enfim, faltas próximas da área, seja para bater no gol ou não, defensivamente e ofensivamente são um grande problema para o Inter. São um fator técnico que o Inter não apresenta. Quando é no ataque, quando é a favor do Inter, os escanteios, eu tenho uma sensação de que nada vai acontecer antes mesmo do escanteio ser cobrado. Falta, mesma coisa, mais especialmente se for uma falta em que há a oportunidade de bater pro gol. Já sei que não vai acontecer nada porque ou bate na barreira ou vai por cima do gol. E daí dá saudades da Alessandro e outros jogadores do Inter que sabiam cobrar falta antigamente, porque hoje não existe mais isso, ao menos no Inter não existe há bastante tempo. Enfim, e quando é defensivamente é pior ainda, porque todo escanteio pro adversário ou falta próxima da área pro adversário parece que é o apocalipse, parece que o mundo vai acabar, e realmente existe uma razão para se ter esse sentimento, porque o São Paulo, quando cruza na área, especificamente nos escanteios e nas faltas novamente, os caras cabeceiam como se não tivesse ninguém marcando, como se a defesa do Inter fosse inexistente. Sempre acham alguém livre e as oportunidades aparecem, e é perigoso, ainda mais não tendo o Rocher no gol. É uma dificuldade para o Inter ao longo da partida inteira. Acho que ainda no primeiro tempo, que num escanteio o Lucas consegue cabecear bem e a bola raspa ao lado do gol do Kehler, vai do lado. Não teve que defender, porque se tivesse, teria sido gol, muito provavelmente, e se eu não me engano foi o Lucas que cabeceia a bola e quem estava na marcação dele era o Maurício, se não me engano, naquele momento. E daí tu tem um problema, porque o Maurício não vai ser capaz de acompanhar um jogador como o Lucas se ele se movimenta dentro da área para arranjar um espaço livre. Se é um jogador que está na marcação do Mercado, ou do Nico Hernandes, do Vitão, do Moledo, que não está jogando no momento, o Vitão está lesionado, mas o que eu quero dizer é, quando a responsabilidade está nos zagueiros do Inter, normalmente não é problema, mas se tu coloca o Maurício ou o Wanderson para fazer uma marcação importante dentro da área, isso vai dar problema, e foi uma oportunidade boa para o São Paulo, que existiu outras semelhantes ao longo do jogo, como eu falei, se eu não me engano foi no segundo tempo daí, que teve uma cabeceada que bateu na trave, e depois, enfim, acabou carretando em outro escanteio. Mas de modo geral, no primeiro tempo, assim como o São Paulo não foi tão forte quanto precisava ter sido, o Inter foi mais fraco do que deveria ter sido,
e deixou muito a desejar nesse primeiro tempo. No fim das contas, o São Paulo consegue um gol de pênalti, que existe uma falha óbvia do Kehler. Imagino que quem está assistindo aqui saiba o que aconteceu, então não vou entrar muito no mérito de falar mal do Kehler. Aliás, depois eu faço isso. No final do vídeo eu faço uma análise individual rápida e daí eu comento a situação do Kehler. Mas foi uma falha individual que foi acarretada por vários contextos, por ter um goleiro reserva no gol, pela ausência do Rocher, por ter um goleiro que não sabe jogar com os pés, por ter um campo, um gramado completamente alagado, que complica ainda mais para ele a situação. Então, assim, sem falar no estilo de jogo do Inter de recuar para o goleiro, que continuava ocasionando esse tipo de situação. E se recuava para o goleiro, a obrigação do Kehler era de dar um bago e jogar a bola para frente. Se ele não está confiante, se ele não está conseguindo jogar com os pés, não joga. Ele tentou fazer o domínio da bola, a bola escorrega, cai nos pés do jogador de São Paulo, e daí, enfim, ele dá um carrinho que é pênalti indiscutível. Aliás, a arbitragem no jogo foi, na minha opinião, muito consciente. Não teve nenhum erro grande de arbitragem nessa partida como tem em outras, e o Inter já foi muito afetado nesse Brasileirão por conta de erros da arbitragem. Mas ontem a arbitragem, na minha opinião, foi boa no Beira-Rio. E se for para falar de arbitragem, que geralmente, tratando-se de Brasil, ela tem que ser comentada assim, tem que se falar também de como foi um jogo muito truncado. Um jogo de muita falta. E assim, o número de faltas reflete a falta de habilidade, a falta de qualidade técnica dos dois lados, tanto do lado do São Paulo quanto do Inter. Muitas vezes, falta de efetividade na defesa do Inter, uma defesa fraca que deixava o São Paulo passar e falhava, e por conta disso precisava cometer as faltas. Assim como foi com o Mercado, que tentou dar uma dividida, errou, não lembro em qual jogador de São Paulo que foi, ele cai no chão, escorrega por conta da chuva e puxa o calção do jogador de São Paulo, sendo que ele já tinha um amarelo, e ali ele faz a falta para parar o ataque de São Paulo. Podia ter sido expulso. E se o Mercado fosse expulso, a situação da partida, o andamento ia ser completamente outro. Mas enfim, o fato é que acaba o primeiro tempo, 1-0 para o São Paulo, volta para o segundo e novamente o Inter começa muito bem ao longo de 7, 10 minutos com uma proposição ofensiva, e logo depois o São Paulo toma a bola de volta e começa a ditar o andamento do jogo. E o que ele dita é: quem joga é o Inter. O São Paulo fica melhor e começa a falhar, e começa a dar a bola para o Inter. Eu não sei se foi cansaço, se foi falta de foco, mas o São Paulo, assim, eu acho que foi mais demérito do São Paulo do que mérito do Inter essa vitória no Beira-Rio. A criatividade do Inter no ataque era preocupante. Eram poucas jogadas de boa qualidade e, novamente, aqui eu falo, ok, a chuva pode ser um problema, o gramado estava muito molhado, mas são jogadores profissionais de futebol. Eles estão habituados a esse tipo de contexto. Assim como o Kudê é um técnico profissional muito experiente, então tem que saber lidar com esse tipo de problema. Tem que ter alternativas para continuar levando perigo no gol do São Paulo ou no gol de quem for que estiver nesse tipo de jogo. E não foi o que aconteceu. O Inter era pouco efetivo no ataque e tinha pouco a bola em um certo período inicial ali do segundo tempo. O fato é que o São Paulo começa a entregar a bola para o Inter, começa a falhar na defesa, ser desatento, e isso lá pelas tantas ocasiona oportunidade para o Bustos fazer o gol, porque existe um cruzamento para a área, o Patrick, do São Paulo, tenta cabecear para tirar a bola da área e não consegue cabecear com força suficiente, dá a bola no pé do Bustos, ele aproveita bem a oportunidade e empata o jogo para o Inter. Foi curioso, inclusive, porque poucos minutos antes do gol eu tinha mandado mensagem para meus amigos falando que só um acidente para o Inter acabar marcando naquele jogo. E logo depois eu falo, acidentes acontecem porque foi um acidente essa performance do São Paulo e foi por conta da incompetência deles e ainda de alguma vontade do Inter, de alguma motivação do Tchatcho e da persistência dos jogadores em campo que conseguiram buscar o empate. E claro, depois que o empate acontece, muda a cara do jogo, o Inter começa a ter mais a bola, fica mais motivado e busca com mais raça o desempate. Ainda assim, não é muito efetivo no ataque, tem pouca criatividade, mas o René, com a sua qualidade individual e com a presença do Inter no ataque, olhou, achou o espaço, deu um baita chute de longe, um golaço do René. O gol do Bustos para mim já foi bonito, porque muitos ali poderiam perder o gol que ele fez, o gol estava bem fechado, ele achou o ângulo para bater no canto do goleiro e fazer o gol empatar a partida. Depois o René acha o espaço e chuta de longe, fazendo um golaço. E o fato dos laterais terem feito os gols pelo lado do Inter ilustram o que a partida foi para o Colorado, na verdade, que é uma partida de um meio-campo fraco e de um ataque praticamente inexistente. Meio-campo fraco pela ausência do Dione e pela ausência do Arangues também, mas também pela
ineficiência dos jogadores que estavam em campo, como é o Gabriel, que na minha opinião fez uma partida bem ruim, e também no ataque do Lucca não conseguir, enfim, cumprir o papel que o Valência cumpre e fazer a diferença que ele faz. Lógico que não ia conseguir, mas talvez se esperava uma adaptação um pouco melhor do Lucca em campo, não sei, eu ao menos tinha expectativa por isso. Para dar uma passada rápida aqui pelas performances individuais, tá? Primeiro o Kehler, que é um caso bem simples, na verdade, ele não pode mais vestir a camisa do Internacional. É simples assim. Ponto final, acabou. A gente tem o Rocher, por sorte, que é um ótimo goleiro, por sorte não, por competência da diretoria, que foi atrás da contratação e fez muito bem a contratação do Rocher, foi uma contratação inteligente, que agora dá chance pro Inter na Libertadores, mas o Kehler não tem mais como. Se der algum problema com o Rocher, se o Rocher não puder jogar, entra o Emerson Júnior, entra o Antony, enfim, Inter que utiliza a base, Kehler não dá mais. Se ele chegou no profissional é por uma razão, ele deve ter alguma qualidade como goleiro, mas daí no Inter não dá mais. Empresta para algum outro clube menor, vende, que nem o goleiro Daniel, que foi lá para o México, enfim, faça alguma coisa com o Kehler, mas fora do Inter, não tem mais clima, tá? A defesa muito boa, com o René e com o Bustos nas laterais, os melhores jogadores, na minha opinião, os melhores no jogo ontem, Bustos sensacional, né, na defesa e no ataque também, fez o gol, mas além do gol, uma performance defensiva e ofensiva muito consistente, assim como o René, porque o Bustos, de uma partida para outra, às vezes ele oscila bastante, faz uma partida boa, daí depois na seguinte parece com pouco foco, depois faz partidas ruins. O René costuma ser mais constante e novamente foi, dessa vez, fazendo um gol, fazendo a diferença pro lado do Inter de forma direta. Então, para mim, os dois melhores jogadores da partida. A defesa com o Mercado e com o Hugo Malho muito boa também. O Hugo Malho, que é uma boa novidade, uma boa contratação do Internacional, pôde ajudar bastante. Ele tem uma personalidade de liderança, se mostra importante dentro de campo, dialoga, reclama com a arbitragem quando tem que reclamar. Foi uma boa contratação. O Mercado a gente já sabe que é um jogador assim, peça-chave para o Inter, novamente foi, embora em alguns momentos eu acho que ele deixa um pouco a desejar nas corridas, às vezes acaba deixando aí alguns perigos para a defesa do Inter, assim como foi naquele lance em que ele cai e tem que puxar o calção do jogador de São Paulo para impedir o ataque, podia ter sido expulso, então às vezes as performances do Mercado me preocupam um pouco dentro de campo, mas continuo gostando muito dele e fez uma partida boa. No meio de campo, o Gabriel, como eu disse, não me agradou a partida dele, achei um pouco afobado, achei que tentou dar botes que não deram certo, então defensivamente, que é a função dele, porque no ataque ele sempre deixou a desejar, nunca foi um jogador muito destacado, com muito diferencial no ataque, sempre foi importante para a defesa, então um volante, um primeiro volante, mas defensivamente ele também deixou a desejar, então meio ruim a partida do Gabriel, na minha opinião, ontem. Do lado dele, o Bruno Henrique fez uma boa partida, se mostra também uma boa contratação, é capaz de achar os espaços já no primeiro lance da partida, dá uma boa enfiada, diferenciada para o Maurício, que infelizmente o goleiro de São Paulo sai de forma muito boa, num bom tempo na bola e dificulta para que o Maurício conseguisse fazer o gol, mas uma boa partida do Bruno Henrique, na minha opinião. Dos lados, o Maurício é bom, é promissor, mas ainda não entrega tudo que um jogador profissional a nível do Inter precisa, na minha opinião. É fominha, tenta às vezes dar chutes de fora da área, quer fazer gols que ele não precisa tentar fazer, que ele teria opções melhores, às vezes acaba matando as jogadas do Inter, então isso na parte do Maurício me incomoda um pouco. Sem falar que na defesa ele geralmente não é muito útil. Do outro lado, o Wanderson fez uma boa partida, sempre é um diferencial importante para o Inter no ataque, não conseguiu ser tudo o que ele é, mas ainda assim estressou um pouco ali a lateral esquerda, lateral direita, aliás, do São Paulo, com as suas corridas, com os dribles, cria oportunidades. É um bom jogador o Wanderson. E na frente o Alan Patrick, mesma coisa, costuma ser consistente, costuma fazer a diferença, encontrar bons passes, sair de situações difíceis, é esse que é o Alan Patrick, então fez uma partida decente, embora talvez não tenha sido tudo o que se espera do Alan. E o Lucca talvez ali, olha, fez um jogo, eu diria, um pouco acima de Alemão, um pouco acima de Luiz Adriano, mas muito longe do nível que se precisa para um time titular do Internacional. Esperava um pouco mais do Lucca, mas cumpriu o papel dele, digamos assim. Foi raçudo, deu carrinho, estressou a saída de bola do São Paulo. Acredito que muito da função dele era isso. Para fazer os gols ele foi bem marcado, então nenhuma situação que ele deveria ter feito gol e não foi capaz de fazer.
Para quem ficou no vídeo até aqui e queria uma explicação sobre a minha ausência do canal e sobre a minha volta, eu vou falar aqui de forma bem rápida que eu não vou continuar postando aqui no canal de forma como era anteriormente, que eu postava praticamente, sei lá, 5 vídeos por semana, postava toda hora, postava toda vez que o Inter jogava ou que o Grêmio jogava também. Não vou conseguir manter esse ritmo por conta da faculdade, de trabalho e de outras situações que estão exigindo mais de mim no momento. E foi basicamente isso que aconteceu. Comecei a faculdade, comecei a trabalhar, o tempo se reduziu e ficou difícil para seguir no mesmo ritmo que eu estava fazendo as postagens antes. Então acabei meio que largando de mão. Até postei um vídeo depois sobre a vitória do Manchester City na Champions League, mas não deu para retomar no mesmo ritmo que era antes, acho que deu para perceber. Então vou usar aqui o canal mais como um backup de vídeos quando eu conseguir. Quando eu puder gravar, quando eu tiver vontade, quando eu sentir que eu tenho o que falar e que vai ter como eu falar, eu posto aqui para vocês as minhas atualizações de minhas visões sobre certas situações aí. Agora eu tô de férias, então por isso que eu tô conseguindo postar esse vídeo, mas nem sempre vai dar. Então era isso, agradeço demais quem assistiu esse vídeo até aqui. Até mais. Tchau, tchau.